Ora bem, meus amados irmãos, eu estou aqui com uma triste notícia, num certo aspecto, mas é a pura das verdades. É assim, quem me conhece, e até a minha família pode comprovar, o meu pai já era crente há muitos anos, a minha mãe também, e eu fui nascido e criado nos caminhos do Senhor, era evangélico. E desviei-me, tinha 15 anos. Conheci uma menina, apaixonei-me, pronto, tudo isso. Mas andei também pelos caminhos que andei, como já falei, não vale a pena estar sempre a mencionar. Mas o que mais me tocou foi: o meu pai era um servo fiel da igreja. O meu pai, além disso tudo, gastou dinheiro em bíblias e outros materiais que eu gostava para estudar e para se instruir. Que eu já mostrei, já fiz a apresentação no canal Aprenda Mais sobre a Bíblia. Deus é fiel. E entretanto, como Jesus disse, e é verdade, entretanto, o meu pai teve um AVC. Eu lembro-me de chegar na escola, cheguei a casa, eu e a minha mãe, e o meu pai dizia: tu, porque o AVC só lhe apanhou a parte mental, o corpo e tudo estava tudo bem. Lembro-me do meu pai entrar e dizer: tu é que fizeste isto, tu é que fizeste aquilo, a acusar-me de coisas. E eu fiquei assim. O meu irmão mandou-me para o quarto. Eu e o meu irmão, embora agora tenha uma relação um bocado, pronto, mas eu também tenho a culpa, porque eu também não sou fluxo cheiro, como costuma dizer. Também não sou santo. Ninguém é santo. Ninguém é bom. Só Deus é que é bom. E o meu irmão mandou-me para o quarto e eu fiquei assim: então, mas o que é que eu fiz? E depois o meu irmão foi ter comigo. E eu disse ao meu irmão: então, mas o que é que foi? Eu não fiz nada. Isto antes de eu me desviar. Ou já estava desviado? Agora não me lembro. E eu disse ao meu irmão: então, mas porque é que o pai está assim comigo? Eu não fiz nada. Tudo passou. Pronto, teve que ser internado. Tudo bem. O meu pai levava as pessoas que não podiam, que não tinham transporte, depois de acabar o culto, levavam a casa. Tudo isso. Fazia mil e uma coisa. O meu pai, se pudesse, fazia tudo e mais alguma coisa à igreja. O meu pai levava os anciãos, isso tudo, quando iam às prisões, ele levava tudo isso. Tudo bem. Ele teve AVC, isso tudo, foi internado no Hospital Amadora Sintra. Quem é de Portugal sabe onde é que é. A primeira vez. Nem uma visita teve. Nem uma visita. O pastor foi lá, que é o pastor, era na altura, o pastor Luís Reis. Quem souber quem ele é, já sabe, que era o pastor presidente das Assembleias de Deus de Portugal, e o pastor das Assembleias de Deus de Angola. E ele não foi ver o meu pai. Nem se preocupou em ir ver como é que o meu pai estava. Ou o que é que se passava para ele não ir à igreja. Passou. Ele não saía de casa porque ele ficava desnorteado. Uma vez que o carro bateu, não sei bem o que é que foi. Tudo bem. Aí eu já estava desviado. E a mim chamavam. Quer dizer, o meu pai, que foi fiel, não chamavam, nem se preocuparam com ele. E uma vizinha minha, que era uma irmã nossa, também não se preocupavam. A mim, que eu era um miúdo, chamavam-me, adolescente na altura, chamavam-me, e eu não tinha feito nada para a igreja, só andava sempre na brincadeira. A mim chamaram. Um irmão que foi criado comigo. É como se fôssemos irmãos de carne e de carne e de
e espirituais. Espirituais sim, mas quase de carne. Estávamos sempre juntos. Tudo bem. Entretanto, eu fiz estávamos num círculo de oração, orámos, tudo isso. E eu estava sempre disposto. Sempre. Quando o pastor perguntava se alguém queria, se queria orar, eu era sempre, pastor, eu quero orar. E o pastor chegou uma vez que até disse, Samuel, espera, chega. Deixa alguém orar também, não é só tu. Mas pronto. Era criança, não é? Era um entusiasmo. Depois, andei afastado. O segundo AVC que deu ao meu pai foi internado de novo. Nunca mais. Não foram lá também. Tudo bem. E o meu pai dizimava, o meu pai foi batizado e tudo isso. Se os meus padrinhos, que já se foram, que Deus os tenha em bom lugar, porque eles nunca deixavam o meu pai sem visitas, porque eles é que não sabiam. Eles é que não sabiam onde é que estavam e eles eram bem conhecidos e influentes, mas eles eram aqueles cristãos que se qualquer pessoa fosse falar mal deles, mal de algo, seja de quem for, eles desviavam a conversa para não se contaminarem. Isso eram cristãos. Mesmo que fossem de qualquer religião, não se contaminavam. Só disseram uma única crítica do seu filho, dele se ter virado para os maná. Só. Foi a única coisa que eu ouvi em toda a minha vida, uma única crítica contra alguma coisa. Só. Mas não fica por aqui. Entretanto, o meu pai teve outro AVC em Lisboa. E também não foram. O meu pai dizimava, o meu pai fazia tudo naquela igreja e nada. Entretanto, e não tenho medo de dizer onde é que foi. Foi na Igreja Assembleia de Deus de Queluz, na linha de Sintra, em Lisboa. O meu pai só ajudou uma vez e porque pediu, porque o meu irmão, a casa onde ele vivia, no Cacém, não estava, havia qualquer coisa ali que não estava bem. E o pastor foi lá e orou, segundo o meu irmão me dizer, foi lá e orou e a casa ficou tudo bem outra vez. Ou mais ou menos. Continuando. Eu estava desviado, pronto, e depois aos 25 eu saí de Lisboa, 25 não, aos 18, 19 saí de lá de Lisboa, estive onde estive, no Alentejo, vim para cá e o meu pai só o tive durante um mês. Ele veio do hospital, apanhou uma pneumonia e ele só ficou de cama. Ninguém se preocupou de lá em tentar saber o que é que se passava. E eu já tinha falado como ele estava e ninguém se preocupou. Morreu. Teve um enterro idólatra, um enterro católico. Primeiro ponto. Segundo, a minha avó, igualmente, ninguém quis saber. Mas eu depois daí, quando estava só eu e a minha mãe, comecei a ver filmes gospel, comecei a coisa, e aí sim o cargo do pecado começou a pesar, e eu comecei a chorar. O Espírito Santo tocava mais ainda para eu voltar. E voltei. Depois de voltar, esse pastor que eu falei no outro vídeo, que me indicou aquela Bíblia, comecei a lê-la do início ao fim. Tudo bem. Ele buscávamos a Deus, eu andava com ele que é o Diego Garcia, e muito obrigado Diego Garcia, se viu os meus vídeos alguma vez, e eu andava com ele, como se fosse um discípulo dele, andava, orávamos, buscávamos a Deus pelo que ele disse. Eu tive assim, para ser como é que se diz? Para ser batizado pelo Espírito Santo. Isto da Assembleia de Deus do Brasil. É brasileira, mas está cá em Portugal. Depois disto, ele foi-se embora e veio o pastor líder da sede, que é em Pombal, veio para cá. Depois eu comecei a ver e não sei o quê, e começou a haver pregações
que eu detesto. Para mim, uma pregação tem que falar de Jesus, de Deus e de espirituais, e não pregações de dinheiro ao homem. Ou seja, eu até vou mencionar aqui algumas que eu aqui tenho da Bíblia Pentecostal, onde diz como encontrar a ajuda na Bíblia, essas coisas, leituras especiais e isso tudo. Como por exemplo, vamos ver aqui esta: como ingressar no serviço militar. Amados, tudo bem que a Bíblia fala nisso, mas isso era para quando o povo era apto para quando foi quando Deus deu as leis por causa disso, de quem era apto para a guerra. Não quer dizer que agora Deus é um Deus de guerra ou é um Deus de paz? Não é? É um Deus de paz, não é um Deus de guerra. Primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo errado: ao perder o emprego, o que é que Deus pode ajudar nisso? Pode ajudar? Pode. Mas o que é que Deus tem a ver com isso? Se nós temos os jornais e temos 1001 coisas para procurar trabalho, está bem, ele pode nos dizer: olha, não vais para este trabalho, que este trabalho não é bom para ti. Por exemplo, para ser um ator de... Deus me perdoe agora, mas é um exemplo. Para seres um ator pornô, claro que não, claro que não vamos para isso. Mas nós também temos de ter a cabecinha de ver: epá, não vou para este trabalho. Ou se perdi o trabalho foi porque Deus não o queria, ou não era bom para mim. Por exemplo, ao perder posses ou propriedades, Deus quer que nós tenhamos tanta coisa assim? Para que é que isso é preciso se nós não damos aos pobres e não damos às pessoas que precisam? Se nós perdemos, é porque o erro é nosso, porque isso começa-nos a subir à cabeça. Porque Deus não é banco, Deus não é um cofre. Ou não é? Deus é algum cofre? Deus é algum banco? Ele é o dono de tudo e todas as coisas. O dono da prata e o dono do ouro. Mas não é banco. Perdemos as coisas por alguma razão. Porque nós é que se calhar tivemos culpa. Agora vamos estar a... isto é preciso? Isto tem alguma... estas pregações têm alguma coisa a ver? Outro. Ao mudar-se para uma casa nova. Onde é que está Cristo aqui? O que é que Cristo tem a ver com isto? Para mim não tem nada a ver. Eu mudei-me para aqui, tive que me habituar à minha família, à minha cunhada, ao meu irmão, pronto, não digo, mas à minha cunhada, às filhas dela, tive que me aguentar. E tenho que me aguentar. Mas o respeito à autoridade civil. Então, Jesus já disse o que tinha a dizer sobre isso. Eu não vim para abolir a lei, nem os profetas, mas sim para fazer cumprir. Então, o que é que Jesus já disse isso? O que é que tu tens aqui? Porquê é que isto está aqui? O que é que tu tens de pensar? Se Jesus já disse isso, que não veio para abolir a lei, mas sim para a fazer cumprir, tens aqui a prova. Mais o respeito ao país. Okay? O que é que Deus tem a ver com isso? Porquê é que Ele quer que tu respeites o país? É melhor respeitar o país ou melhor respeitar a Deus? Pensa lá nisso. O que é melhor? Pensa. Depois, outra. Ao iniciar um novo trabalho. Bem, a única coisa que Deus tem a ver com isso é tu dares o teu dízimo. Fora isso, mais nada. Só se for isso. Porque a única coisa que eu vejo aqui não é mais nada. Só se for da 10ª parte a Deus e para a obra de Deus. Mais nada. Só isso. Mas, pronto, e outra coisa. E outra que eu vejo aqui. Está aqui nesta Bíblia pequenina. Que isto para mim é uma Bíblia de missionário. Mas espera que eu vou te dizer aqui.
Opa, isto é folhas tão pequeninas. Pronto. Conteúdo da Bíblia, Antigo e Novo. Então, não é aqui. Ai. Plano de leitura. Não, também não é aqui. Pronto. Aqui. Olha, palavras de orientação e consolo. Preocupado com o dinheiro. Não, ansioso e impaciente. Tudo bem. Preocupado com o dinheiro. Onde é que está aqui Deus? Procurando o dinheiro? Onde é que está aqui Cristo? Com medo? Tudo bem. Com medo de testemunhar a fé? Tudo bem. Se sentindo solitário? Tudo bem. Angustiado? Doente? Também. Enfrentando a situação. Pronto. Da doença terminal. Tudo bem. Sofrendo por causa da morte de alguém. Tudo bem. Passando por uma situação de doença total. Tudo bem. A saída para uma viagem. Também onde é que está aqui Cristo? Mas pronto. Mas tudo bem. Enfrentando uma tentação. Tudo bem. Sem desejo de praticar os cultos de adoração a Deus. Ótimo. Precisando da orientação. Ótimo também. Tomando decisões. Tudo bem. Com raiva. Ótimo. Com inveja. Ótimo. Se sentindo culpado. Também está ótimo. Pensando que Deus o abandonou você. Ótimo. Cansado, desanimado. Ótimo. Procurando o caminho para o céu. Ótimo. Querendo saber como orar. Ótimo. Agradecido pelas bênçãos de Deus. Ótimo. Mas pronto. Mas, em algumas as outras todas que eu mencionei, né? Algumas outras da Bíblia Pentecostal e desta, de finanças e isso tudo, o que é que Deus tem a ver com isso? Onde é que aí está coisas da Bíblia? É o que vocês querem usar da Bíblia. Mas continuando, voltei e o pastor que veio de Pombal para aqui falava muito em finanças, vida profissional, dinheiro e não sei o quê, e eu comecei a olhar muito. Eu acho que ele depois começou a ver que eu estava muito atento, começava até a desviar o olhar. Mas pronto. Depois houve a humilhação que houve, como eu já contei, a alguns, de uma menina que fez no aniversário da igreja, e o pastor não estava lá por acaso, mas estava sim a mulher, e nada fez. E a igreja começou-me a virar as costas. Só uma irmã é que estava comigo, é que ministrava o louvor, antes dessa menina. E eu fui para casa sem me despedir de ninguém, porque eu despedia-me toda a gente. Fui para casa e acontece que vou para casa, e assim que vou para casa, acontece que eu estava com um sentimento irado, vingança, sim, não nego. E no dia a seguir eu e a minha mãe fazíamos o culto de oração, e eu estava a fazer o culto e orei, tudo bem, e a pensar nisso. A minha mãe começa a orar e minha cabeça parece dar uma volta de 500 graus, e Deus me disse: não farás isso, porque eu a humilharei e tu verás. E eu começo a fazer vídeos, faço o blog, faço o que vocês já sabem, e Deus humilha a menina na sexta-feira. Pronto, ela começa a cantar um louvor que conhece, Deus cuida de mim, do pastor Lucas Kleber, e começou a gaguejar por todo o lado. Pronto, vou para a Assembleia de Deus de Portugal.
começam a ver onde eu deixo, que eu dou pouco para a oferta e etc. E depois a minha mãe falece. O meu irmão diz para eu não ir à igreja. Pronto, mas eu quero ver se vou começar a ir à igreja outra vez, sim. Mas à adventista. Porquê? Primeiro, super mansos, super doces, falam muito da palavra e sim, falam em Deus. Deus, Jesus. Deus, Jesus. Deus, Jesus. Guardam o sábado e têm outras coisas que se calhar os evangélicos não concordam. Sim, é verdade. Mas o sábado que eles dizem guardar, eles trabalham e ajudam e fazem alguma coisa voluntária e trabalham assim para ajudar o seu próximo. Mas o seu próximo não é algum familiar deles também, mas é o seu próximo na igreja. E eles têm uma coisa que eu admiro, é que são doces. E como já mostrei a obras deles, eles têm coisas para nos dar e não é só para um folhetezinhos com um versículo ou outro e está a andar. Como os evangélicos fazem e como os testemunhas de Jeová fazem isso. Não. Para já os testemunhas de Jeová isso é uma seita, mas pronto. Mas os adventistas não, são doces, estão sempre a visitar, estão sempre. Eu conheci uma há 8 anos, uma pastora, e até hoje se lembra de mim, e ainda passou o ano passado aqui só, para me visitar, só que passou na casa errada porque pensava que a minha mãe era viva. E pensava que estávamos lá. Eu depois, anteontem, que lhe disse onde é que estou. Por isso é que eu agora voltei para os adventistas. E eles têm estudos ótimos. Podem ter coisas que nós não concordamos, mas isso não podemos. Eles não podem. A nossa cabeça, cada cabeça a sua sentença. Mas eles são impecáveis. E agora sim, eu estou. O pedido que eu fiz ontem de deixar de fumar, eu vou voltar para o Senhor por causa disso. E vou ser adventista por causa disso. Os evangélicos desapontaram imenso. Os metal cristãos também, por seu lado, também são espetaculares e também falam só em Deus. Mas vou para os adventistas. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.